Deus, eu me alegro por isso. Eu não merecia, meus irmãos, eu não merecia hoje estar aqui. E quando nós falhamos a presença do Senhor, e quando você resolve voltar para Ele está de braços abertos. E as pessoas, se você falhar com a pessoa, Ele já não quer mais saber de você, Ele vai sair falando lá de você. E se no dia que você não puder fazer algo por alguém, Ele vai sair falando mal de você. Já o Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus, você pode falhar, mas quando você se resolve dizer que nem o filho pródigo diz: eu não sou merecedor de ser chamado teu filho. Aí tem um boi, tem sandálias e tem um anel para colocar nos seus dedos. Aleluia, Deus. E eu tenho crido, irmão, que o Senhor vai fazer um milagre nas nossas vidas nesses últimos dias. Aleluia, Deus. E nós lemos aqui quando Jesus, ele faz um grande milagre. O povo estava seguindo Jesus e já estava com os dias que ele seguia Jesus. E aí o povo já estava ficando com fome. E o discípulo de Jesus chegaram até ele e disse: despede o povo, porque já está com 3 dias e esse povo está com fome. Ali tinha criança, tinha mulher, tinha velho. E Jesus disse: dá de comer a eles. E Filipe disse: Senhor, nós poderíamos ter dinheiro, mas sobrando não ia dar, porque era 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças. E naquele dia o Senhor fez um grande milagre. Sabe por que eu estou falando isso? Porque de hoje para o Senhor vai fazer um milagre grandioso na minha vida. E se você quer, pode fazer na sua vida também. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque de hoje até amanhã eu estou precisando de R$500. Aleluia, Deus. O Senhor vai fazer um milagre de hoje para amanhã. Você crê? E no outro domingo eu vou cantar esse testemunho. Aleluia, Deus. Aí então ele disse: dá de comer o povo. Mas os discípulos olharam com os olhos humanos e disseram: Senhor, não tem como. Manda o povo ir para casa. Mas como o Senhor é muito maravilhoso. Ele não dispersou o povo. Mas ele dispersou o povo depois que ele saciou o povo com pão e peixe. Aleluia, Deus. E então apareceu um jovem com 5 pães e 2 peixes. Então o Senhor, ele disse: aleluia, Deus, traga aqui. E quando ele fez, ele olhou para o céu, agradeceu ao Senhor e foi o que? Multiplicado. Aleluia, Deus. E aí o profeta disse para a viúva, e disse: o que é que tem em casa? Ela disse: um pouquinho de azeite. Então só precisa você ter um pouquinho de fé. Aleluia, você só precisa ter um pouquinho de fé. Aí o Senhor chega: o que é que tu tem nas tuas mãos? O que é que tu tem no coração? O que é que tu tem? Aleluia, Deus. E aí eu digo por mim essa noite e digo também pela igreja: aleluia, Senhor, nós só temos um pouquinho de azeite. Nós só temos um pouquinho de fé. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí o profeta disse: pois pede vaso. Aleluia. Os seus vizinhos. E naquele momento o Senhor começou a multiplicar o azeite daquela mulher. Então, como o Senhor, Ele é especialista. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Sabe que eu vou devagarzinho, baixinho. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E então, pode deixar aí. Vai baixinho mesmo. Aleluia, Deus. E então, quando o Senhor pegou aqueles pães, aleluia, você já imaginou 5 pães para 5.000 pessoas? Aleluia, mesmo que rasgasse em pedaços. Como já nós vamos comer o pão da vida, está todo rasgado. E hoje, quando eu estava rasgando, irmão, o Espírito Santo começou a mostrar desse jeito que a carne do meu Senhor estava. Quando eu estava rasgando o pão. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E então, eu faço a pergunta para a igreja: 2 peixes dava para matar a fome de 5.000 pessoas? Não dava. Mas quando você está com o Senhor, irmão, o pouco se torna muito. Aleluia, Deus. E aquele povo comeu, que saciou, e ainda sobrou o quê? 12 cestos.
Aleluia, Deus. Quando o Senhor faz, irmão, Ele faz e ainda só. Mas quando o homem faz, aleluia, Deus. Quando o homem faz, aleluia, Deus. Depois ele pode até falar e ele dizer, aleluia, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas aí o Senhor, ele disse, agora o povo está saciado. Aleluia, Deus. Aí o povo foi. Mas aquele momento, aí o Senhor falou o quê? Agradeceu o Senhor o quê? E os discípulos pegaram o barco e foram até Cafarnaum. Amado da minha alma. Ele é amado da sua alma, aleluia, Deus. Preciosos os seus pensamentos. Como são preciosos os pensamentos de Jesus, irmão. O povo estava pensando uma coisa, os discípulos estavam pensando uma coisa de Senhor, dispensa o povo. Mas os pensamentos do Senhor, ele é totalmente diferente. Os pensamentos do Senhor, irmão, eram fazer um grande milagre naquele dia. E então quando ele chega em Cafarnaum, aí os povos disseram, como tu chegou aqui? Aleluia, Deus. Aí nós vemos que foi onde o Senhor ele vinha andando por cima das águas. Aleluia, Deus. E então o Senhor, além de ter sustentado o povo, ele fez outro milagre. Ele não só sustentou o povo com comida, ele acalmou que uma tempestade. Aleluia, Deus. Aliás, ele vinha no meio da tempestade. A tempestade estava, aleluia, Deus, e os discípulos, o que é que está acontecendo? E que olharam, aleluia, Deus. É por isso que quando o Senhor Jesus vem, quando nós estamos, e aí uma palavra, um dos evangelhos vai dizer, ali é um fantasma. E Jesus disse, não, calma, é eu. Aí acalmou aquela tempestade, porque as ondas estavam açoitando o barco. E muitas vezes as ondas estão nos açoitando, muitas vezes a dificuldade está nos açoitando. Aleluia, Deus. Então, às vezes o Senhor ele cumpre a necessidade, mas no meio da necessidade, no meio daquilo que ele cumpriu, às vezes vem a tempestade. Mas o Senhor surge no meio da tempestade e acalma o que? A tempestade. Aí então quando ele chega, o povo se admira. Por quê? Como foi que tu chegaste aqui? Aleluia, Deus. E o Senhor disse, eu cheguei aqui porque a minha cultura é diferente da cultura terrena. Aleluia, Deus. E então ele começou a explicar, vocês vieram aqui não pela comida que perece. E ele disse, não buscais a comida da terra, a comida que perece, mas buscar a comida que dá vida eterna. E muitas vezes nós buscamos só a água daqui. Às vezes nós não buscamos, aleluia, Deus, a comida dos altos céus. E ele disse, né, quando eles perguntaram, ele disse, não buscar, vocês estão aqui porque vocês comeram a comida que eu dei. Aleluia, Deus. Aí ele começa a prolongar a conversa. E aí aqueles homens admirados quando ele disse, olha, aleluia, onde nós vimos, eu sou o pão vivo. Aí agora os homens se escandalizaram. E quando você vive na dimensão do reino, pessoas vão se escandalizar com você. Quando você vive na dimensão do reino dos céus, aleluia, as pessoas vão dizer que você está louco, que você está fora de si. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E aí eles começam a dizer, como nós vamos comer a carne desse homem? Como nós vamos beber o sangue desse homem? Aleluia, Deus. Só que entende, irmão, que está na dimensão sobrenatural. Aí a Bíblia diz que eles começam a murmurar. Aleluia, Deus. Capítulo 41, a Bíblia diz que eles começam a murmurar. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus. E murmuraram, pois, diziam os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E disseram, não é esse Jesus, o filho de José? Aleluia, Deus. Esse próprio Jesus, irmão. Imagine com você. Eles disseram, como nós conhecemos ele aí desde quando nasceu. Aleluia, Deus. Por isso que Jesus disse que um profeta não é bem-vindo na sua terra. Aí eles disseram, como é que esse aí disse, vamos comer a carne dele? Se
nós sabemos onde ele veio, aí diz que esse aí nós conhecemos, né, o filho de José. Aleluia, Deus. Então muitas pessoas que estão ao teu lado, o Senhor ele pode fazer coisas grandiosas na tua vida, mas eles vão dizer, essa aqui não é fulano que eu vi desde pequeno correr. Aleluia, Deus. E aí quando eles disseram, não é esse Jesus, o filho de José? Aí ele diz, mas acaso não lhes conhecemos o pai e a mãe? Aleluia, Deus. Entendeu como o homem e a mulher que está na dimensão terrena, ele olha pelos seus olhos terrenos? Aleluia, Deus. Leia aí 42. E vale na sua versão é 42 aí. É João capítulo 6 e o 48. Aleluia. Aleluia. 6, 42. Aleluia, Deus. O Pai seja santo não. Então, as poucas pessoas disseram com Jesus, imagine comigo e com você. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. E muitos me acham de louco. E acham você também de louco. Porque aos domingos nós estamos aqui louvando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. E o mundo aí fora chama nós de cabecinha pelada. Ali só tem 3 cabecinhas peladas dentro daquela igreja. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas isso é com o próprio Jesus. Aleluia, Deus. E nós não vivemos a cultura do rei terreno, mas vivemos a cultura. E Jesus sabia o que ele era. Aleluia, Deus. Aí o 43 que é de Jesus responde, e hoje nós sempre respondemos para o mundo. E aí? Respondeu, foi Jesus e disse: não murmureis entre vós. Aleluia, Deus. Então quando o mundo quiser murmurar, aleluia, Deus, e disser que você só é filho de alguém, aleluia, Deus, não deixe que o inimigo roube isso do seu coração, porque você é filho, você é filha do Senhor. Jesus sabia que era filho, ele sabia qual era a missão, então nós temos que saber qual é a nossa missão. A nossa missão é estar fixado no reino dos céus. Aleluia, Deus. E ele disseram, acaso não conhecemos, não é filho? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Isso pode dizer também com você. Aleluia, Deus. E o 24 e o 44 o quê? Meu Deus, entendeu? Então, não tem como a pessoa entender sobre o reino se o Pai que está no céu não revelar. É por isso que nós, quando dissemos que somos filhos, aleluia, nós somos filhos quando estamos dentro desse versículo. Aí ele disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o do céu. Ou seja, você só tem visão do céu quando o Pai revela. Você só chega ao Senhor Jesus quando o Pai revela. Aleluia, Deus. Você só tem intimidade na sua casa, aleluia, Deus, quando você tem intimidade com o Pai. E ninguém vai ao Senhor Jesus se o Pai não revelar em quê? No último dia, em quê? Ressuscitar. Então, essa noite, entenda que o Senhor lhe chamou. E ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o do céu. Jesus não se abalou. Aleluia, Deus. E muitas vezes se abala com essa palavra aqui no versículo 42. Não é esse fulano, ciclano. Aleluia, Deus. Os homens terrenos, eles não veem o que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Mas quando nós temos a convicção que o Senhor faz, então quando nós temos a convicção que o Senhor fez nas nossas vidas, aí ele diz: não murmurais entre vós. E o povo aí fora, ele murmura. Mas quando nós sabemos que o Senhor é na nossa vida, a gente pode deixar murmurar. E não deixamos essas palavras de negatividade entrar na minha vida e na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós entramos nesse estado? Porque às vezes nós deixamos essas palavras de negatividade entrar na nossa mente.
E às vezes por que nós não vencemos? Porque não deixamos. Aleluia. Às vezes você diz, eu vou fazer isso. E as pessoas começam a dizer que não vai dar certo. E você começa a lutar aquilo na mente. Aleluia. Mas quando você tem certeza, aí Jesus no sábado ele disse, por que vocês murmuraram? E quando você disser, porque você murmurou, eu vou fazer, porque eu tenho Pai e Ele que vai fazer. Aí, aleluia, Deus. A Bíblia diz, se Ele quiser, Ele é Deus também. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Aleluia, Deus, porque ninguém vem ao Senhor Jesus, o Pai, não é revelado. O 44, irmão. 45, é. Está escrito nos profetas, e será todos ensinados por Deus. Aleluia. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Vão todos o que? Aprender com quem? Vão todos aprender com o Pai. Então é necessário que nós venhamos ter a convicção que nós temos um Pai. A Bíblia diz que todo aquele que aceitou Ele como Salvador, agora tem o direito de ser chamado o quê? Filho. Aleluia, Deus. Então, nós não vamos ser ensinados como? Vamos ser ensinados pelo quê? Pelo Pai. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu posso até fazer algo aqui, mas você vai aprender mais e mais com o Pai. A sua intimidade vai ser o quê? Com o Pai. Aí ele disse o quê? Foi dito pelos profetas e foi dito pela Torá e continua sendo dito que você, por isso que eles falam nessa samaritana, vai chegar um dia que ele procura os verdadeiros, sapato que adora o Espírito e em verdade. Aleluia, Deus. Sabe por que nós estamos? Porque ainda nós não estamos deixando o Pai nos ensinar. Aleluia. E quando nós deixamos o Pai nos ensinar, aleluia, Deus, não tem quem rouba isso de mim nem de você. Está escrito nos profetas, será todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai me der ouvido, permanecer em mim. Aleluia, Deus. Então é necessário que nós sempre dá ouvido ao Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus, a nossa vida começa a ser transformada. Vamos no 46. Nós vamos finalizar no 40 e 51. Aleluia, Deus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Aleluia, Deus. Vamos repetir aí? Não. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Aleluia, Deus. Entendeu aqui? Aqui tem algo muito interessante, irmão. Ele diz o quê? Não que alguém tenha visto o Pai. Salvo, né? Aquele que vem de Deus. Esse o tem visto. Aleluia. Aqui, o que o Senhor está revelando? Que ele conhecia o Pai. E aqueles que nasceram agora de Jesus, eles também conhecem o Pai. E aí eu vejo muitas pessoas, irmão, nós vemos só por fé. Não, o Senhor se revela. Ele se revela e se revelou para mim. Aleluia, Deus. Eu estava pedindo o Senhor em oração. Se fosse a vontade dele, para que a filmagem gravasse os anjos que estavam aqui. Para escoar, eu vou mostrar para você. Se tinha filmado, eu vou mostrar para você. Aleluia, Deus. Para mostrar isso aqui que Jesus disse. Ninguém viu o Pai, mas aquele que o Pai ensina, aquele que aprende com o Pai, ele conhece o Pai. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aquele que tem intimidade com o Pai terreno e tem aquela essência com o Pai terreno, é a mesma coisa que quem tem a intimidade com o Pai celestial, ele aprende. O 47, leu 47 e 48 junto. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aleluia, Deus. Na verdade, vos digo, quem crê em mim, esse terá vida eterna. E eu sou o pão da vida. Aleluia, Deus. Aí aqui tem algo profundo, irmão. Ele diz que quem crê, esse terá o quê? A vida
dar a sua vida, porque agora Ele é o pão vivo. Ele é o pão, eu sou o pão vivo. E quando você começa a comer o pão vivo, que é Jesus, as coisas do mundo, Ele começa a perder sentido para você. Porque, aleluia, Ele diz, em verdade, quem crê em mim. Então, o crer aqui não é só aquele que eu digo, eu creio. Aleluia, Deus. Mas é necessário que você também coma o pão vivo. É necessário que você aprenda com o Pai. É necessário que você tenha o quê? Uma intimidade com o Pai. E quando nós cremos, nós saímos do nosso lugar de conforto, assim como Abraão saiu. Aleluia, Deus. E começamos a andar com o Pai. E começamos a andar junto com Ele. Vamos o 49 e o 50. Para nós finalizar, para nós tomar essa lição. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aleluia, Deus. Muito, pois, os seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Aleluia, Deus. Duro Você é está no 48 e no 49? O João disse 59, não foi não? Hã? O João disse 59. 49 e 50. Ah, tá. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Aleluia, Deus. E hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos participar da Santa Ceia. Aleluia, Deus. E aí ele disse que os pais deles comeram maná do céu e morreram. Os nossos pais também não conheceram esse verdadeiro evangelho que nós estamos conhecendo hoje. Os nossos pais morreram sem conhecer essa palavra viva. Eles até conheceram, mas de outro modo. Eles não conheceram assim como o verdadeiro Pai que está nos ensinando. Aí ele disse, né, que esse é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que coma não pereça. Aleluia. Então, quando você come do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, você não vai o quê? Perecer. E o 51, ele diz o quê? Onde aqui nós finaliza? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia, Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem dele comer, viverá em que? Eternamente. Aleluia, Deus. Então, se você come no pão vivo, que é essa palavra, participa da Santa Ceia, então você está caminhando no caminho que é Jesus. Aleluia, Deus. Ele disse que você tem o quê? A vida eterna. Aleluia, Deus. E o pão que eu der pelo mundo é a minha carne. Então, irmão, foi o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, para mim, de mim e de você. É por isso que esse louvor diz que nós não somos comprados, nem por prata, nem por ouro. Aleluia, Deus. E muitas vezes nós dizemos, não, eu não sou nada, eu não sou isso, eu sou aquilo. Mas lembra que agora você é uma filha. Aleluia, Deus. Antes nós éramos o quê? Nós éramos bastardos, mas hoje nós somos o quê? Filho. Aleluia, Deus. E quem é filho, irmão, mesmo debaixo da dificuldade, aleluia, Deus, ele está querendo fazer a vontade do Pai, ele quer agradar o Pai. Aleluia, Deus. Assim como é no mundo secular, irmão, é no mundo espiritual. É raro você ver um filho ele obedecer o pai e a mãe. Você cuida dele criança, ele está caindo, você levanta. Assim é quando você está começando a andar na dimensão espiritual. Você cai, se levanta, mas chega um momento que o filho já começa a andar só. E aí você começa a explicar, ensinar. Mas chega lá na frente, às vezes ele tira o caminho errôneo. Chega lá na frente, às vezes ele não quer mais obedecer. Aleluia, Deus. Assim somos nós também com o Senhor. Aleluia, Deus. É raro um filho, aleluia, Deus, ele querer estar dentro de casa. É raro um filho, ele
dia de Noé, quantas pessoas foi salvo? 8 pessoas. Quando nós vemos que Jesus, ele fez isso aqui, tinha 5.000 pessoas. Aí quando nós vemos mais na frente, aí eles começaram a murmurar e foram embora. E Pedro disse, Senhor, o povo está indo embora. Aí ele disse, tu quer isso também? Ele disse, para onde eu vou? Só tu tem palavra de vida eterna. Então quando, só porque o Senhor disse que agora tinha que comer da carne dele, eles acharam a palavra do mundo. Aleluia, Deus. E para nós seguir o Senhor, irmão, é renúncia. Aleluia, Deus. É renúncia para nós seguir o Senhor. Então, quando Jesus disse, agora vocês têm que comer da minha carne e do meu sangue, aí o povo se escandalizou e foi embora. 5.000 pessoas foram alimentadas, mas só ficou 12 discípulos. Aí ele diz assim, ó, não foi 12 que eu escolhi, ele diz, mais um é o diabo. Aleluia, Deus. Então é a minoria, irmão. Não importa só eu dizer que sou filho de Deus. Não importa eu só caminhar por missa, por igreja, seja lá qual for a coisa. Importa você ser o quê? Filho obediente. Aleluia, Deus. Entrou na arca os filhos de Noé, mas um foi amaldiçoado, porque ele não obedeceu o que era para fazer. Aleluia, Deus. Saiu da terra prometida mais de 1 milhão de pessoas. Quanto entrou? Caleb e Josué. Aleluia, Deus. Multidão seguiu o Senhor, mas quem foi que ficou no cenáculo? Só 120 pessoas. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E para nós entrar também na dimensão do reino dos céus, aleluia, precisa também ser desse jeito. E quando o Senhor falar, aí eles começaram a murmurar e começaram a ir embora. Aleluia, Deus. Mas quando o Senhor, ele começa a falar, irmão, é porque ele quer fazer algo na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. E quando ele começa a falar, é porque ele quer nos moldar a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia, Deus. Aí quando Pedro começa a falar, ele disse, aí disse assim, ó, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, deixaram. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, respondeu-nos pela palavra. A palavra, impedi-nos. Isto vos escandalizai. Aí Jesus disse, por que vocês se escandalizaram por essas palavras? Aí mais na frente ele vai dizer, não foi 12 que eu escolhi, mas um é o diabo. Está falando de Judas Iscariote. Aleluia, Deus. Então você pode ver pessoas pregando aqui assim, você pode ver pessoas, eu tenho uma fé extraordinária, mas a sua fé não vai lhe salvar. A sua fé você pode, o que vai lhe salvar é obediência. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O macumbeiro tem fé. Ele tem fé dos seus orixá. O católico ele tem fé do seu santo. Aleluia, Deus. Mas não quer dizer que ele vai ser salvo. Aleluia, Deus. Então a fé ela é um cumprimento. Aleluia, Deus. Mas precisamos que nós ser filhos. Porque quando a palavra vem, se nós se escandalizar e diz, eu não vou mais, eu não vou desistir aqui, não dá mais para. Aleluia, Deus. Porque o Senhor quer nos salvar. Aleluia, Deus. Porque o mundo é corrupto. Se você vai para a cidade, se você sai de casa, o mundo já está todo corrompido. E você às vezes, querendo ou não, você passa pelo canto e você olha. Aleluia, Deus. Aí é necessário que o Senhor traga a palavra para lhe corrigir naquilo ali. Mas às vezes nós ficamos vidados em algo. Aleluia, Deus. Às vezes nós ficamos aqui olhando alguma coisa. Mas aí, depois que nós terminamos aquilo, o Senhor traz uma palavra para nos limpar. E nós não queremos ouvir. Foi o caso que Jesus estava dizendo. Aleluia, Deus. Porque o mundo já é do maligno, a palavra diz. E se você for na rua, onde você sair, o pecado está lastrado. Para o homem, é mulheres seminuas. Para a mulher, vem os homens de todo lado. Às vezes, os homens enxergam, as mulheres passam, às vezes ele chamando as mulheres ou não sei o que, tá, etc. E se a mulher, como uma mulher de Deus, uma mulher, ela às vezes começa, aleluia, Deus. E a maioria
É por isso que ele queria santificar o povo, mas o povo, no lugar de ouvir a palavra de Deus, começaram a murmurar. E sabe por que nós não vencemos por causa disso? Nós murmuramos. Irmão, eu murmurei demais, irmão. Aleluia. Eu já peguei, foi briga com o Senhor. Aleluia. Porque eu não queria ser o quê? Transformado. Mas quando você começa a ser transformado, você baixa a cabeça e vai chorar. Obrigado, Pai. Porque você me ama e você não quer ver eu tropeçar lá na frente. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, irmão, isso é tudo você se entregando a Ele. Aleluia, Deus. E Ele é poderoso para fazer, porque Ele é pão vivo. Irmão, Aline, pode preparar aqui. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Que não vai dar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O mar seja santo. Não. Então, essa é a palavra, irmão. Então, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come viverá eternamente. E o pão que eu der pela vida do mundo é a minha carne. Louvado seja o